Guerra Civil é um dos meus arcos favoritos da Marvel, então o que eu achei do filme? E aí pessoal, beleza? Eu costumava ler quadrinhos quando era moleque, e eu lembro que a primeira história em quadrinho, na verdade as duas primeiras que eu ganhei junto, era um pacote com dois encadernados bem antigos, eram reedições de histórias antigas do Batman e do Super-Homem. Isso me falha a memória, dos anos 70, eu acho, que meu pai comprou numa banca de jornal, meio que de beira de estrada, a gente tava de viagem, enfim. E aí eu li esse quadrinho, li alguns outros, né, lia bastante Turma da Mônica, como toda criança lia, e aí eu meio que parei de ler quadrinhos de super-heróis por vários anos, e aí quando eu voltei a ler quadrinhos de super-herói, foi justamente na época que Guerra Civil estava rolando. E quando eu falo que eu sou fã do arco, que eu li tudo, bom, eu acho que isso aqui diz tudo, né? Eu tenho todos os encadernados de toda o arco Guerra Civil, li várias vezes, reli agora recentemente, porque eu tava na expectativa do filme e tal, né? Então, o que eu achei do filme? Logo de começo eu sabia que ia rolar várias liberdades poéticas, vamos dizer assim, em relação ao enredo. Um dos grandes pontos, né, um dos grandes motes de Guerra Civil é que os super-heróis teriam que entregar a sua identidade secreta para a SHIELD, né, em efeito para o governo americano, para que tenha alguém mandando mensagem, para que eles sejam então responsáveis pelas ações deles, que é uma boa ideia até, né? Só que aí um lado desse conflito, né, o lado representado pelo Homem de Ferro, acha que isso é uma boa ideia, como você vê nos trailers do filme também, a história foi mantida nesse aspecto, e o Capitão América e seus amiguinhos acham que não é uma boa ideia por vários motivos. Os dois têm motivos muito válidos, então é um conflito super multifacetado e equilibrado, não é aquela coisa preto no branco, né, o bem contra o mal, não é imediatamente óbvio, embora nos anos subsequentes eles meio que deixaram meio implícito que na verdade o Capitão América estava certo desde o começo e o Homem de Ferro era o filho da puta. Se bem que o Homem de Ferro ele foi visto como filho da puta pelos fãs da Marvel naquele arco, mas aí a gente entra em outro assunto muito mais longo. Vamos ficar focado aqui na história central, no enredo central. Eu sabia que várias mudanças teriam que ser feitas em relação a isso pro filme, porque as identidades secretas, na verdade não tem identidade secreta no universo cinematográfico da Marvel, todo mundo sabe quem que são os caras e tal. Então eu sabia que eles iam ter que focar em outra coisa. E o filme eu acho que ele fez isso de uma forma muito bacana. A gente viu destruições causadas nos filmes anteriores. A gente vem vendo desde o primeiro Vingadores, o primeiro filme dos Vingadores. No final do filme você tem uma montagem que mostra várias reportagens com várias pessoas. Aí você vê pessoas que estão do lado dos super-heróis, estão agradecendo por ter sido salvos por eles. E tem outros que estão numa posição mais, porra, eles que causaram isso aí e tal. E aquilo ali foi pra quem leu o quadrinho, você sacou na hora que aquilo, você viu qual era a direção que eles estavam indo com isso. Então no filme, a Wanda Maximoff, né, que é a Feiticeira Escarlate, acho que é Feiticeira Escarlate. Eu leio os quadrinhos tudo em inglês, então às vezes eu não sei os nomes em português. Ou é Feiticeira Escarlate ou é Bruxa Escarlate. Tô achando que deve ser Feiticeira, porque Bruxa Escarlate é um nome muito escroto. Então a Feiticeira Escarlate, no momento em que o Capitão América tá lutando lá com um dos seus inimigos, o cara tá derrotado, vai explodir uma granada pra morrer, né, e levar o Steve Rogers, o Capitão América, junto. E aí a Wanda Maximoff levita o cara, né, e aí o cara tá subindo do lado de um prédio, né, pra explodir longe dali da galera, e acaba explodindo do lado do prédio, acaba matando várias pessoas da mesma forma. Então a posição do público, a opinião pública, que já estava meio achando que os super-heróis estão tocando puteiro, fazendo o que querem, isso virou a opinião completamente contra os super-heróis, e aí o Tony Stark, e tem um momento muito bom que foi bem, dá pra ver que foi bem inspirado no quadrinho. No quadrinho, o que age como realmente a consciência do Tony Stark é porque uma das crianças que morreu na explosão que foi o pivô nos quadrinhos pro ato de registro de super-heróis, né, a mãe desse garoto fica constantemente indo atrás do Tony Stark, esfregando na cara dele que foi culpa dele. No quadrinho, inclusive, ela cospe na cara do Tony Stark, e no filme eu tava esperando isso acontecer, mas aí não rolou. A mulher acaba aparecendo várias vezes depois no quadrinho, agindo como um reforço da consciência do Tony Stark, constantemente mostra, não, você tá fazendo a coisa certa, é isso mesmo que você tem que fazer e tal. Então, como eu já sabia que isso ia ter que ser adaptado, eu tava com a mente bem aberta em relação às diferenças que o filme teria em relação ao quadrinho. Tem a questão das identidades secretas, né, que não são um fator importante no universo cinematográfico da Marvel. Tem o caso de que os heróis envolvidos é um rol bem menor, obviamente, porque durante a Guerra Civil foi praticamente todo o universo Marvel estava metido nessa parada. As exceções são mesmo o Hulk, né, que não estava no planeta Terra na ocasião. O Thor, ele estava, entre aspas, morto por causa dos eventos de Ragnarok, se eu me lembro bem. Faz mais de 10 anos que eu li todo o universo Marvel naquele momento que estava acontecendo. Então, se eu me lembro bem, o Thor tinha morrido naquela época, e por causa dos eventos de
Ragnarok ele morre e volta, é um ciclo lá dos Asgardianos. O tom do filme eu achei excelente, você tem aquela ação empolgante, divertida, e essa é uma palavra muito importante nesses filmes de super-herói, divertido. O Capitão América Guerra Civil é um filme divertido, e como o último filme de super-herói que eu vi no cinema foi Batman vs Superman, isso serviu apenas pra enfatizar a diferença entre os dois, como um é cansativo e é chato e se leva muito a sério, e o Capitão América é um filme muito mais divertido, apesar de ter momentos dramáticos, momentos mais sérios, eles encaixam as piadinhas bem colocadas, eles têm um personagem de alívio cômico divertido, então o filme funciona muito melhor como diversão, como entretenimento. A Marvel mais uma vez acertou numa coisa que a DC continua errando constantemente, e como eles já tá muito firmado já o tipo de tom que os filmes da Warner com a DC tem, então não tem como eles mudarem isso agora. O que funcionou uma vez com os Batmans do Nolan, e aí eles estão agora forçando pra que isso funcione toda vez agora. O filme não tem exatamente um vilão central, e inclusive as motivações do cara que tá ali meio que manipulando para que os dois grupos, o grupo capitaneado pelo Capitão América e o grupo liderado pelo Homem de Ferro, o cara que tá meio que arquitetando a situação, ele não é exatamente um vilão tradicional, e isso me deixou um pouco confuso em alguns momentos, porque não era exatamente claro o que estava acontecendo por consequência dos filmes mesmo, do cenário que foi montado e o que estava sendo arquitetado pelo malandro lá, que é digamos, o vilão da história. É complicado no estado em que a gente tá, que tem vários, eu acho que até esse momento tem uns 15 filmes, eu acho, talvez, suportando todo, digamos, o alicerce do universo Marvel. Então chega a um ponto em que se você viu um desses filmes há algum tempo atrás e você não lembra muito bem os detalhes, você fica constantemente vendo referências nos filmes de coisas que você não lembra em que filme exatamente aconteceu. Às vezes eles falam uma coisa, você não sabe se isso rolou no último filme do Capitão América, no último filme dos Vingadores, você não sabe exatamente se isso veio do Agentes da S.H.I.E.L.D., né, o seriado que tem também. É uma coisa que os comentaristas já tinham falado há algum tempo. Vai chegar um ponto em que tem tanta coisa formando ali aquele alicerce narrativo daquele universo, que chega um ponto que você não sabe, você tá perdido, você não sabe se isso foi referência àquilo, àquilo outro, que é uma coisa bastante comum aquele quadrinhos, mas talvez o público de cinema talvez ainda não esteja tão acostumado a ter que lidar com isso. Tivemos a introdução do Homem-Aranha finalmente de volta, né, onde ele deveria estar desde o começo, no universo Marvel. Funcionou sensacionalmente, é uma introdução rápida, você vê lá o Tony Stark tá precisando recrutar mais pessoas pro seu lado, ele vai atrás do Homem-Aranha, que é mais ou menos parecido com o que aconteceu com o Homem-Aranha no quadrinho do Guerra Civil. O Tony Stark o recruta pro seu lado. Tem a parada no quadrinho que o Homem-Aranha tira a máscara numa conferência numa coletiva de imprensa, e foi uma parada chocante na época dos quadrinhos, que foi assim, o rompimento de um dogma que existe desde a criação do personagem. Isso já foi desfeito no mundo dos quadrinhos, porque no mundo dos quadrinhos nada é permanente, mas eu achei sensacional a inclusão do Homem-Aranha. Foi um Homem-Aranha bem divertido, eu diria até, é difícil dizer que foi o melhor, eu vi algumas pessoas falando que foi o melhor Homem-Aranha de todo o cinema, o que é meio difícil, porque você considera que ele teve muito pouco tempo pra ser aproveitado lá, mas foi muito bem aproveitado. Ele tem as piadinhas, tem a luta, você vê que é um garoto que tá ainda aprendendo a fazer parte daquele panteão de personagens. Acho que funcionou muito bem, eu acho que é muito bem-vinda a chegada do Homem-Aranha no universo do Marvel. As cenas de luta, né, que é o principal, o carro-chefe de fato de Guerra Civil, tanto nos quadrinhos quanto no filme, é realmente a porradaria entre os dois lados, que são de fato mocinhos no sentido tradicional, né, desse arquétipo de personagem, mas eles estão lá se batendo como se um fosse vilão e o outro fosse, né, e eu acho que funcionou tão bem por causa da variedade de personagens. Existem filmes em que a batalha começa a se estender por tanto tempo no filme, que começa a ficar um pouco chato, começa a ficar meio, né, entediante, e talvez pela diversidade de personagens diferentes, de poderes diferentes pra ver na tela e tal, não foi o caso. A cena da batalha no aeroporto, por exemplo, que é a grande porradaria do filme entre os dois grupos, foi extremamente divertida. Ela é longa, mais longa do que outras cenas de lutas de outros filmes, mas ela não fica cansativa. Pra você ter uma noção, a batalha do Batman com o Super-Homem e o Doomsday e tal, aquilo pra mim foi cansativo, porque naquele ponto do filme, eu já não tava mais me importando com nada. Não é um filme divertido, ele é um filme que drena, tá ligado? Ele é um filme cansativo, escuro e meio, sei lá, mano. Então eu gostei bastante do filme, foi uma ótima continuação do já excelente, o último filme do Capitão América, O Soldado Invernal. Foi excelente, e lembrando que eu não gostei do último filme dos Vingadores, eu achei que foi muito do mesmo, né? Um grande vilão, vários pequenos minions que não fazem real
importância e o grupo, enfim. Então eu achei que o Capitão América Guerra Civil foi excelente. Eles adaptaram o que foi necessário adaptar do quadrinho, mas a essência, eu acho, tava ainda lá. Foi interessante a dinâmica de filme de super-herói em que não existe um vilão realmente de fato, o cara que tá, né, o grande cara poderoso que tem que ser derrotado, não, é um maluco arquitetando um negócio meio como que um terrorista mesmo, né, fazendo coisas, algumas ações aqui e ali pra meio que manipular o que tá acontecendo no mundo, e os heróis, cada um deles com um lado que eles acreditam estar certos e lutando contra um e o outro. As batalhas eu achei bem equilibradas. Quando você pensa na ideia do Capitão América, que é basicamente um cara forte e que sabe lutar bem, contra um maluco usando uma armadura de ferro com armas e o caralho, você imagina que seria muito fácil pro Homem de Ferro derrotar o Capitão América, né? Por causa dessa superioridade armamentística, digamos assim. E não, as batalhas, você sente que ela realmente é equilibrada. Quando um cara toma vantagem na batalha, você fica, puta que pariu, agora o outro tá fudido. E aí o outro faz uma parada e você fica, não, caralho, agora esse aqui se fudeu. Ficou equilibrada, você realmente não sabe quem é que vai realmente derrotar o outro no final. É emocionante, você fica realmente, você te prende no filme. Você sente a porrada, isso que é foda também. Quando tá o Batman e o Super-Homem, e eu sei que algumas pessoas vão se irritar por causa da comparação com o Batman vs Super-Homem, mas são os dois filmes que vão sair esse ano que unem personagens icônicos, então é impossível, e saíram também relativamente próximos um do outro, então é impossível você não fazer essa comparação. Mas no Batman vs Superman não tem peso emocional. O Batman, que é um Batman que a gente não viu antes, né, no caso o Batman do Affleck, lutando contra um Super-Homem que a gente só viu em um outro filme e que a gente, na real, na maioria das pessoas, pelo menos as pessoas que eu conheço, não gostaram tanto assim do personagem, não se envolveram tanto assim com o personagem do Homem de Ferro, então existe uma certa distância emocional, vamos dizer assim, dos dois personagens. São apenas dois bonequinhos se batendo na tela do cinema. Quando você vê o Homem de Ferro, que já apareceu em até agora, acho que uns 6 filmes, eu acho, dando aqui Homem de Ferro 1, 2, 3, primeiros Vingadores, segundo Vingadores, fez algumas aparições especiais em outros filmes, e agora o Capitão América 3, né? Então acho que 6, 7, por aí. Várias aparições em filmes. O Capitão América também apareceu em vários filmes, você viu a origem do cara, você viu os dois entrando em conflito inicialmente, depois virando amigos e agora entrando em conflito de novo por uma parada que é uma diferença realmente fundamental entre os dois, que eles não conseguem conciliar e tem bons motivos pra isso, né? No final do filme a gente descobre que o Bucky, o Soldado Invernal, que o Capitão América tá tentando defender, foi quem matou os pais do Tony Stark. E o momento no filme em que você realiza isso, você vê no começo do filme, eles fazem alusões a uma missão do Soldado Invernal, que eles estão tentando descobrir o que ele fez. Por que é tão importante o que aconteceu naquele dia? Pra que isso, né? Pra que isso aconteça. Por que o filme tá constantemente mencionando essa parada, né? E aí no final você descobre que a missão do Soldado Invernal ali que tava em jogo é porque ele tinha matado os pais do Tony Stark. E a missão inteira do vilão, né? O vilão do filme, que não é exatamente um vilão, como eu falei, era colocar os dois no mesmo local ali, os três, na verdade, o Bucky, Capitão América e o Homem de Ferro, e revelar aquilo pra eles. E aí a porradaria come solta. Então, quando você vê essa discórdia entre dois caras que são amigos, que você viu o desenvolvimento deles em vários filmes, é mais emocionalmente pesado, tem mais impacto, você se importa mais com a parada. Então é isso, eu gostei pra caralho do filme, vou assistir novamente, vou comprar quando sair. Foi um filme divertido, mostrou mais uma vez, né, que já virou clichê, que a Marvel sabe fazer um filme que é ao mesmo tempo emocionante, tem aquele peso, tem aquela gravidade, digamos assim, tem aquela seriedade quando é necessário, mas também tem as piadinhas, tem as brincadeiras, tem aquela coisa mais leve, tem o alívio cômico que funciona. Em vez de quebrar o tom e ficar, porra, aquilo foi totalmente do nada, não tinha nada a ver com o resto, encaixa bem, porque eles já criaram e nutriram esse tipo de ambiente, né, de atmosfera pros filmes deles. Então funciona muito bem. O alívio cômico do Homem-Aranha foi o que a gente esperava, as piadinhas aqui e ali, funcionou sensacionalmente. O Homem-Formiga também, com suas piadinhas, também eu achei ele aparece rapidinho no filme, mas valeu cada segundo que ele tava ali, então excelente, podem ver sempre, se bem que eu tô dando spoiler aqui, então na verdade se você tá assistindo esse filme, você já viu o filme. Mas é isso aí, coloca os comentários aqui embaixo, deixa o joinha que isso ajuda pra caramba, se inscreve aí, tem vídeo quase todo dia. Eu tô voltando a falar quase todo dia, porque ultimamente eu tenho estado muito ocupado, então se eu não fizer, se tem um dia que eu não faço um vídeo, saiba que é porque eu tava muito ocupado, não é porque eu fiquei deitado no sofá, fazendo alguma bobagem, porque eu geralmente não tenho tempo pra isso, é porque eu tô ocupado pra caralho mesmo, mas eu sei que vocês me entendem. Valeu, gente, até a próxima.
Uma das coisas mais fodas, que foi realmente, eu fiquei, nossa, isso aqui, mano. Quando isso aqui, cadê? Tá aí, bonito? Quando isso, cadê? Aqui, ó, tá focando legal? Quando isso aqui aconteceu no filme, puta que... A imagem ficou em câmera lenta e focalizou bem, centralizou no frame. Puta que pariu, foi foda, mano. Muito foda.